Unidade Móvel Menina FM. Oferecimento Donifer, ferro e aço para construção. Rua Angelim, número 100, Camboriú. Telefone 3050-8080. Gerson Felipe chegando, Unidade Móvel, e o assunto é volta do transporte público, que está marcado inclusive o intermunicipal na próxima segunda-feira. Gerson, boa tarde. Muito boa tarde, Adilson de Souza, boa tarde, Morgana Fernandes, todos os ouvintes do Estação Notícias. Realmente, né, tá programada essa retomada do transporte público intermunicipal na nossa região. E é claro, né, já surge aquela pergunta, muitas pessoas preocupadas com a pandemia do novo coronavírus, e a gente foi em busca de um médico infectologista para descobrir se é ou não arriscado, se existe um risco de que as pessoas aí voltem a circular através do transporte coletivo aqui na nossa região e em todo o estado, até porque em outros municípios a gente também já tem essa retomada acontecendo. E eu falei com o Dr. Eduardo Campos, médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente essa: quais são os riscos de se pegar um ônibus nessa retomada do transporte coletivo? Bom, não vivemos um momento seguro em qualquer aspecto, né? A não ser quando em total isolamento social, com afastamento social, etc. Então, a retomada de atividade sempre traz em si, nesse momento, um aumento de risco, uma vez que o vírus é carregado de um lado para o outro pelas pessoas, né? Então, o cidadão se deslocando de um ponto ao outro, e desde que infectado, ele carrega o vírus, podendo então expor outras pessoas ao risco da infecção. Assim como também, deslocando de um lado para outro, ele pode adquirir o vírus nesse trajeto a partir de uma pessoa que se encontra infectada e que esteja próximo a ele. Então, o risco é inerente ao momento, ao período. A pandemia ainda não está controlada, apesar de observarmos algumas quedas nas taxas de transmissão em alguns locais, mas essa pequena redução ainda não significa uma possibilidade de reabertura plena. Então o risco existe, né? E por isso algumas medidas importantes precisam ser tomadas, e isso já faz parte de todo um regramento que a Secretaria de Saúde do Estado e o Governo do Estado de Santa Catarina, junto com as prefeituras, estão organizando e implantando. Perfeitamente. Existem alguns protocolos aí da retomada, né, medidas sanitárias que estão sendo adotadas para tentar transformar essas viagens, né, no transporte coletivo as mais seguras possíveis. E qual que seria a dica, doutor, para quem depende desse serviço, vai voltar, né, a pegar os ônibus com essa retomada, para tentar minimizar ao máximo a chance aí de um contágio pelo novo coronavírus? Então, as regras já existem, as empresas estão buscando se adaptar e aplicar de forma correta essas regras. Por exemplo, reduzido o número de passageiros, de maneira que não haja uma aglomeração ou dentro dos coletivos, que haja a menor chance possível de uma pessoa estar num raio menor do que 1,5 metro da outra, do passageiro. Isso é desafiador, uma vez que nós temos um grande número de pessoas que necessitam desse tipo de transporte, né? E as empresas, obviamente, elas obtêm o seu lucro, o seu rendimento a partir do trabalho que é feito nesse deslocamento, utilizando os seus ônibus, né? Os equipamentos. Enfim, é uma atividade que então é um momento que requer bastante cuidado, uma vez que há sempre a possibilidade de um contato muito próximo entre pessoas. Então, essas regras que envolvem as empresas se referem então à redução do número de passageiros, à higienização contínua dos ônibus. A cada viagem realizada, os ônibus devem passar por uma higienização da superfície. Algumas empresas já adotaram a medição da temperatura dos passageiros ao entrar nos coletivos, né? Assim como também os funcionários, os trabalhadores, tanto motoristas quanto os cobradores de passagens, quando é o caso, eles também recebem orientações específicas e avaliações médicas
detecção muito precoce de presença de sinais e sintomas desses trabalhadores, desses funcionários, assim como o uso de máscaras, né, que deve fazer parte da nossa rotina. Isso não deveria nem estar sendo mais discutido, mas é muito importante relembrar: as máscaras ainda são fundamentais, elas precisam ser usadas o tempo todo, a partir do momento que se sai de casa. Então, dentro do ônibus, continue usando a máscara. Ao entrar no ônibus, continue usando a máscara. Ao sair do ônibus, continue usando a máscara. E carregue sempre consigo um pequeno frasco com álcool em gel para alguma necessidade de uso, quando não houver à disposição entre o trajeto da casa ao coletivo e dentro do coletivo. Então, individualmente as pessoas devem tomar esses cuidados também. Então, passem pelas 3 esferas, né? Do público ao privado, ao indivíduo. Para a gente finalizar, doutor, você acredita que essa retomada do transporte coletivo que está acontecendo em várias regiões de Santa Catarina, ela pode fazer com que a curva de contágio volte a crescer? Esse risco sempre existe, né? Como eu falei inicialmente, é um risco inerente. Toda vez que você promove uma aproximação de pessoas, há um risco potencial de contágio, e isso pode fazer com que haja um novo aumento nas taxas de transmissão e novo aumento do número de casos, né? É um risco que vem sendo calculado na medida em que se tenta adequar as medidas de controle da pandemia com as medidas de retomada da economia do Estado. Então, são medidas que agora são tomadas de maneira o máximo possível dentro de um controle epidemiológico baseado em estudos que são feitos e nas análises entre número de casos, número de óbitos e disponibilidade de leitos hospitalares, número de testes positivos. Então, esse balanceamento é feito de maneira a fornecer ao gestor municipal e ao gestor estadual máximo, né, os prefeitos e o governador, as bases técnicas para tomadas de decisão nesse sentido. Então, o risco existe, é inerente a essa situação, e com essas medidas de distanciamento, redução do número de passageiros, higienização dos ambientes, o cuidado pessoal no uso de máscara e de álcool em gel, isso visa reduzir riscos. O risco é inerente e as medidas são para redução de risco. Esse, então, o doutor Eduardo Campos falando, né, que existem sim riscos da retomada do transporte coletivo para as pessoas que vão utilizar o transporte, mas é necessário que todos, né, utilizem aí os cuidados, o álcool gel, distanciamento social. Até teve um trecho da entrevista que eu retirei por causa do tempo, mas onde ele fala sobre a questão de o brasileiro, o latino, ser um povo que gosta muito de abraçar, de apertar, de estar junto, de conversar. Então é o momento para que a gente deixe isso um pouco de lado, aquela conversinha que acontece dentro do ônibus, vamos deixar para sentar um pouco mais distanciado, né, por causa dessa questão aí do novo coronavírus, que pode, né, ser transmitido, e existe até a possibilidade de aumentar a curva de contágio com essa retomada do transporte coletivo. Mas se nós mantermos aí as medidas sanitárias e de distanciamento social, com certeza isso não vai acontecer. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.